Olá para todos! O arrebatamento da igreja será antes ou depois da grande tribulação? A maioria dos cristãos acreditam que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Primeiro Jesus virá arrebatar a sua igreja e após isso virá o período de 7 anos da grande tribulação. Após este período, Jesus virá julgar o mundo e estabelecer o seu reino de 1000 anos aqui na terra. Apenas um pequeno grupo religioso acredita que o salvo passará pela tribulação e Jesus virá apenas uma vez. Apenas um pequeno grupo religioso que acredita que é assim. Mas temos argumentos bíblicos de sobra para crermos que os salvos não passarão pela grande tribulação. Vamos analisar a Bíblia. A grande tribulação será um período de juízo de Deus sobre os ímpios. Será o maior juízo de Deus sobre os ímpios desde o princípio. Mateus 24 e verso 21. Está escrito: porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. A Bíblia cita vários juízos de Deus em todos os tempos. E em todos eles, Deus livrou os justos. No dilúvio, Deus livrou Noé e sua família. Livrou Ló e sua família na destruição de Sodoma e Gomorra. Livrou Raabe na destruição dos cananeus. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 2, versos 5 até o 9, que lá esclarece bem acerca do livramento de Deus. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Agora o verso 9 esclarece de vez, preste bem atenção. Assim sabe o Senhor livrar das tentações os piedosos e reservar os ímpios para o dia do juízo, para serem castigados. Veja bem que aqui citou vários exemplos de juízo e deixa claro que o justo não paga pelos ímpios. Veja que no verso 9 deixou claro que Deus livra os justos e reserva os ímpios para serem castigados no juízo, tanto no juízo final quanto no juízo aqui da terra, quando Deus estabelece um juízo. O justo não paga pelo ímpio. Vou citar mais 2 versículos que confirmam isto. Apocalipse 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que há de vir, para tentar os que habitam sobre a terra. Veja bem, Deus livrará. Em 1 Tessalonicenses 1,10, lá diz assim, que Jesus nos livra da ira futura. E esta ira futura se refere à grande tribulação. O justo não paga pelos ímpios. Veja em Ezequiel 18, fala acerca da responsabilidade que é pessoal. O capítulo é grande, você que não conhece pode ler. O pai não paga pelo pecado do filho e o filho não paga pelo pecado do pai. Então a Bíblia deixa claro que o justo não paga pelo ímpio, nunca. O juízo de Deus é sobre os ímpios e Deus livra o justo do juízo que cai apenas sobre os ímpios. É claro isto. Vamos ler agora 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, para continuar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados
juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Preste bem atenção agora. Este texto faz menção ao arrebatamento da igreja e à ressurreição dos mortos. Veja que disse que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os vivos serão arrebatados e estarão para sempre no céu. Veja bem, no final da grande tribulação, irão ressuscitar somente aqueles que não aceitaram a religião do anticristo. Apocalipse 20, verso 4 ao 6. E veja que no verso 6 está escrito assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. E o verso 5 diz que os outros mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos se acabaram. Veja bem que o verso 6 diz que irão reinar com Cristo por 1000 anos. Reinar. Ficarão aqui. Não disse que eles irão subir para o céu naquele momento. E já em Tessalonicenses diz que os salvos subirão nas nuvens a encontrar o Senhor, e os mortos ressuscitarão e serão transformados. 1 Coríntios 15, 53, 54 fala da ressurreição do corpo, da transformação do corpo. Veja bem que essas duas passagens são dois eventos distintos, pois eles não se encaixam como sendo o mesmo evento. Veja que em Tessalonicenses diz que os mortos ressuscitarão e os salvos subirão a encontrar o Senhor. E essa ressurreição do final da grande tribulação, os mortos não vão subir, eles vão ficar aqui para reinar com Cristo. São dois eventos distintos. Embora a Bíblia não esclareça, mas analisando vemos que a ressurreição se dará em duas etapas. No arrebatamento da igreja, onde todos os mortos de todas as épocas que morreram salvos irão ressuscitar num só instante e subirão para o céu. 1 Tessalonicenses 4,16, conforme já foi lido. E depois da grande tribulação, 7 anos após. Depois de 7 anos, aqueles que ficaram para a grande tribulação, por estarem em pecado, mas neste período se arrependeram de seus pecados e foram mortos, irão ressuscitar e não subirão, mas ficarão aqui para reinar com Cristo por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 4, ou melhor, verso 6. Esta é a primeira ressurreição. Lá está escrito isto. É a primeira ressurreição. Na primeira etapa, Deus vai tirar os justos do meio dos ímpios e os arrebatar para o céu. 1 Tessalonicenses 4. E na segunda etapa, Deus vai tirar os ímpios do meio dos justos para que os justos reinem com ele por 1000 anos. Deu para entender, né? Então o arrebatamento será antes da grande tribulação, sem a menor sombra de dúvida. Primeiro, Jesus virá arrebatar a sua igreja, Tessalonicenses 4,16. E os salvos subirão para o céu, os mortos ressuscitarão e subirão para o céu. Daí virá os 7 anos da grande tribulação, e aqueles que não aceitarem a religião do anticristo serão mortos e ressuscitarão. Ressuscitarão para reinar com Cristo. Eles não subirão, eles reinarão e ficarão aqui. Ressuscitarão para reinar com Cristo. E os que estiverem vivos nesta ocasião ficarão aqui. Jesus virá julgar o mundo, os ímpios, e estabelecer o seu reino. Veja em Mateus 25, do 31 ao 46, se eu não estou enganado. Se eu estiver errado, eu deixo na descrição do vídeo. Lá tem o julgamento do bode e das ovelhas, que acontecerá quando Jesus voltar, após a grande tribulação. Ele separará os bodes e as ovelhas. As ovelhas que não aceitaram o anticristo e os bodes que aceitaram. E os bodes morrerão e os justos ficarão para reinar com Cristo por 1000 anos.
Nunca, em toda a época citada na Bíblia, nunca os justos pagarão pelo pecado dos ímpios. A grande tribulação será um período de juízo, o maior juízo de Deus sobre os ímpios. Os justos não podem pagar pelos ímpios. Então, é uma mera distorção. É uma mera distorção. É crer que o justo pagará pelo ímpio. Sofrerá junto com o ímpio. Então é isso aí então. Muito obrigado a todos. Clique em gostei para ajudar a divulgar, que é bom. Se inscreva se não for inscrito e até o próximo.